Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de O Fim dos Homens, que eu, com muita dor no meu coração, que eu digo que é muito mais do mesmo. É ruim, longe disso, mas é muito mais do mesmo. A autora se baseou na pandemia, né, do Covid, para criar essa história. Mas aqui, ao invés de todas as pessoas serem contaminadas com este vírus, apenas os homens. E a gente, na verdade, vai acompanhar uma crítica às instituições governamentais, tá? Por quê? Porque é descoberto muito rápido esse vírus, né? Uma médica começa a perceber que existe um padrão, né? Os homens, todos eles acabam morrendo do mesmo jeito e todos eles apresentam os mesmos sintomas, a evolução é a mesma, né? Todos eles chegaram no hospital dela 48 horas antes, foram dispensados com uma simples gripe, depois voltaram e simplesmente morreram. E ela acaba avisando, né, o governo tentando contar para todo mundo o que está acontecendo e ela é ignorada. Então, o que poderia ter sido contido ali na Escócia vai dominar o mundo inteiro, né? Porque a partir do momento que você não fecha as fronteiras, quando você tem uma epidemia, você acaba disseminando isso para o mundo inteiro. Acontece que só contamina os homens e não tem cura, e não tem tratamento, não tem nada que se possa fazer a não ser se isolar completamente. Mas para isso, a gente vai acompanhar as mulheres tendo que fazer coisas que elas nunca fizeram. Não porque elas são incapazes ou nada disso, não, porque elas vão ter que tomar o lugar de homens para poder fazer com que a sociedade continue andando, continue funcionando. E aí foi uma surpresa muito boa, porque a autora em nenhum momento colocou como se assim, tá vendo? As mulheres também podem, né? As mulheres podem comandar tudo, podem fazer o que quiserem. Ela não veio com esse discurso. Ela mostrou pra gente mulheres reais sofrendo muito pela perda dos seus amados, sejam eles maridos, filhos, pais, irmãos, tios, né, primos, sofrendo muito, tentando a todo custo manter esses homens a salvo e tendo ao mesmo tempo que manter a sociedade funcionando, né, e tendo que ficar longe dessas pessoas, porque você se contamina, mas você não desenvolve a doença. Então ela trouxe uma perspectiva diferente do que eu achei que fosse ser. Eu achei que ia ser um discurso feminista extremamente ferrenho e na verdade não foi isso. A gente vê essas mulheres sofrendo e sofrendo muito, né, pela perda, pela incerteza do que o futuro reserva, mas também, por outro lado, a gente vê algumas mulheres se redescobrindo, algumas mulheres se encontrando e vendo do que elas são capazes, né? Porque apesar de ter ali grandes mulheres com relacionamentos fantásticos, a gente tem mulheres que não têm relacionamentos fantásticos e que são tolhidas e são podadas e são impedidas de serem quem elas querem ser, né? E de alcançar seu potencial. E aí, quando esses homens acabam morrendo, essas mulheres acabam vendo quem elas são e lutando por aquilo que elas acreditam. Então a gente tem ali os dois lados, né? Mulheres extremamente sofridas por perderem as pessoas que amam e mulheres que sempre sofreram e que agora são livres para ser o que quiserem. Lógico que a gente vai acompanhar isso durante anos, porque as consequências duram anos, né? Até a criação da vacina e tudo mais, para que tudo comece a funcionar como tem que funcionar. Não são todos os homens que morrem, né? Alguns sobrevivem, a gente tem homens imunes, então assim, tudo acontece de uma forma muito, muito real, né? Tudo acontece de uma forma que é plausível, mas ainda assim é extremamente mais do mesmo. Ela não trouxe nenhuma grande novidade pra gente, mas é uma história que analisa o mundo de uma forma diferente e vou dizer que foi interessante, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!